O futuro do planeta está na pauta das discussões políticas e econômicas e a consciência ambiental se tornou um dos temas decisivos desse século. Acreditando que o prazo de validade da Terra não é infinito e que a nossa sobrevivência depende do nosso empenho, o Curta TV de hoje fala de filmes que defendem esta bandeira. Conheça também festivais de cinema ambiental e entidades que são parceiras dessa causa. Você sabe o que é carbono neutro? Pois você vai saber daqui a pouquinho no Curta TV, que está começando agora. Os curtas-metragens têm abordado as questões ambientais por caminhos diferentes, mas, seja nos documentários, nas animações ou ficções, é consenso que esta é uma discussão que ganha força quando chega à tela do cinema. Por isso, cineastas de várias gerações têm usado o discurso das imagens para darem seu recado sobre o presente e o futuro do meio ambiente. Ele surgiu depois de uma conversa que eu tive com o Evaldo Mocarzel. Logo depois que a gente filmou um documentário que ele fez, que foi o A Margem do Lixo. E no mesmo ano, logo um mês depois do término dessas filmagens, a gente estava conversando sobre realizar mais alguma coisa, sem que tivesse muita demora, né? E decidimos fazer esse filme, que na verdade é um ensaio de observação, né, ou então um documentário de observação poética do ciclo das águas na natureza, né? E a gente foi filmar na Chapada dos Veadeiros para colher imagens e partituras sonoras distintas da natureza. A gente criou um roteiro de sensações que a gente queria que os trilheiros fizessem, porque geralmente você faz a montagem do filme para depois colocar uma música em cima ou o som do filme, né? E a gente subordinou o montador ao som e à trilha sonora que esses músicos eruditos fizeram. E só depois que essa música, né, ficou pronta, que a gente passou para o montador e o Willem montou em cima da música. A imagem, ela é muito... como eu posso dizer? Ela é totalitária, né? É impossível você imaginar além do que você está vendo, né? O som não, o som é mais abstrato. Então ele sugere mais ao imaginário. Por isso que eu acho que o som é tão importante no cinema. Mais importante até que a música. E por isso a gente tirou os instrumentos. A gente queria que fosse só som. Mas que ao mesmo tempo que eles conseguissem construir uma musicalidade com aqueles sons de natureza. Com os ventos, com as gotas, com a chuva, com o som da cachoeira, com o som das cigarras, com o som do coachar dos sapos, entende? Então foi um documentário ou um ensaio de observação do olhar nosso, focado nesse ciclo das águas e nessa, enfim, na natureza, né? A temática do meio ambiente passa por muitas esferas, mas aqui no Brasil ela está profundamente ligada a questões como demarcação e divisão de terras. O curta A Cerca da Cana, de Felipe Pérez Calheiros, mostra como os pequenos agricultores têm de lutar para manter as suas propriedades diante da ocupação desenfreada dos grandes agropecuaristas. O senhor gostaria de morar num lugar há muitos anos, nascer e criado. Mas, e chegar um e meter o cacete. A justiça vai determinar. Eu sei, mas eu vim chamar ele para filmar. Isso aqui, essa cana que vieram plantar. Eu, junto com o Coletivo Asterisco, já tem 5 anos que a gente desenvolve um trabalho que é voltado também para discutir questões sociopolíticas. E nesse processo a gente pôde manter contato com algumas entidades ligadas aos movimentos sociais. E uma delas é a Comissão Pastoral da Terra, que foi, no caso do A Cerca da Cana, uma entidade dos movimentos sociais que deu a força para a gente na área da pesquisa, indicando pessoas que passam por situação difícil, né, situação de expulsão de terra, lutando contra grandes empresas de etanol na região de Pernambuco. Quem é de Pernambuco sabe, né, e quem é, acho que talvez de São Paulo, também do interior de São Paulo, pode ter essa noção, que a realidade de um lugar onde se produz cana, onde se produz etanol, não é nenhuma maravilha, né? Existem questões que se referem tanto à vida das pessoas quanto ao meio ambiente que são extremamente preocupantes.
Quando a gente foi gravar, aconteceram uma série de coisas durante as gravações que diziam respeito à nossa presença, que, junto com a coisa da urgência dela, fizeram a gente pensar que a gente não podia esperar para fazer um filme de 50 minutos e esperar a grana para poder aprovar esse projeto. Enfim, a gente precisava botar aquele filme na rua, porque era uma questão que dizia respeito também à Dona Francisca e seria incoerente com a própria postura dessa personagem se a gente resolvesse fazer alguma coisa mais digerida, mastigada. Ela é uma pessoa que vai e que se coloca à frente ao desafio da luta pela terra dela. E aí foi que a gente resolveu começar a montar o Acerca da Cana como curta-metragem mesmo. Na verdade, assim, a temática ambiental para mim está associada a uma temática sociopolítica mesmo. E eu acho que mais filmes podem ser feitos com uma pesquisa estética que seja também ousada, que seja honesta, que seja séria. E eu acho que isso pode ser atrelado também ao fazer cinema de curta-metragem e longa-metragem no país. Leonardo, como é fazer cinema no Amazonas? Cara, eu acredito que o problema é quase universal. Tem que arranjar dinheiro, locação, ator, investidor. Aqui é um pouco mais difícil por causa de recursos, mas tá mudando, tá mudando. Não, a gente já tem uma vantagem que a gente está no meio de uma temática urgente, que todo mundo quer estar aqui para gravar. Então a gente, por exemplo, para gravar numa aldeia indígena é muito mais acessível para a gente, para qualquer temática no meio dessa biodiversidade, que a Amazônia é muito conhecida por ser um grande lugar para locação. Se não fosse por esse festival, a gente não teria onde exibir, a gente não teria a vontade de fazer o projeto, mas, exibir aonde, entendeu? Não poder exibir na nossa própria casa. Então aqui a gente tem essa oportunidade. E todo mundo... é clichê, mas é verdade. O intercâmbio que se faz é impressionante. Assim. E aqui é sempre... já veio o Alan Parker, Claude Lelouch, esse ano Karl Hamburger, Fernando Meirelles. Assim. Então, geralmente quem vem para um festival aqui na Amazônia, em Manaus, está num clima diferente, está mais relaxado, está até num clima de férias. Então essa oportunidade de trocar ideia cara a cara é insubstituível. Assim. O meu filme chama Rito de Morte. Ele... é um vídeo meio documental, ensaístico, que parte de umas imagens dos anos 80, de uma performance de um grupo de teatro aqui, que desce a avenida atrás desse local onde a gente está, que é o Teatro Amazonas. E em 2009 eu registrei também uma outra edição da performance. Bom, o meu curta se chama Parente, é um documentário sobre o primeiro contato de populações indígenas com testes rápidos de HIV e sífilis em suas próprias aldeias. E registra, na verdade, um projeto que já acontece há um tempo, há uns 2 anos aqui, que tem uma abrangência no Amazonas e no estado de Roraima. E tem, enfim, várias áreas indígenas aqui no estado, principalmente. Bom, o curto que eu estou exibindo se chama Morto Vivo. Morto Vivo conta a história de Jorge e Bárbara, um casal que está chegando ao fim da sua vida amorosa, quando Jorge sofre uma doença e entra em coma. Ao sair do coma, ele percebe que não tem mais batimento cardíaco, não sente fome nem sono. Aos poucos ele vai entrando no processo de decomposição e vai se tornando um zumbi. Conheci o Arne em 1970. Estava recém-formado em agronomia. No início desse ano, o CTAV me procurou para fazer um pequeno documentário sobre o Arne, para acompanhar o lançamento de 4 filmes que compõem uma série chamada Mundo à Parte, que ele dirigiu para a Rádio TV Sueca. Dos anos 60 aos anos 70, ele decidiu acampar ao longo do Pantanal, desde Mato Grosso do Sul até Mato Grosso. Ele ia acampando junto com a Maria, catalogando espécies. E ele, durante esse percurso, ele escreveu um livro chamado Pantanal, Paraíso Perdido. E ele foi documentando todos esses acampamentos. Uma viagem que era para ser idílica, de repente tem também uma série de conflitos, porque a gente estava na época da ditadura. E ele entrou em choque ali com os caçadores de onça, coureiros. E aí o filme começa a abordar, né, evocar essas questões da terra. O Elogio da Graça ele não vai abordar esse aspecto cinematográfico do Arne, embora tenham imagens de vários filmes. Na verdade, houve um desvio de percurso, porque quando eu chego para fazer alguma coisa sobre o Arne, eu redescubro essa mulher, essa guerreira. Ela era engenheira agrônoma, tinha trabalhado no Instituto Biológico de São Paulo, em pesquisa de doenças de plantas. E aí eu redescobri essa mulher e decidi fazer um filme do ponto de vista dela, então Elogio da Graça.
E aí ela vai situando todo esse deslocamento da família pelo Pantanal e vai recriando uma memória, né? Que é uma memória que está dilacerada. Eu tive o privilégio de recombinar e trabalhar essa relação de 2 tempos, né? A Maria hoje no tempo presente com os materiais. Então o filme, ele tem a música também do Lívio Trachtenberg, uma música mais dissonante, né? Para destilar um pouco uma certa tendência sentimental, né? Porque é uma coisa muito comovente, né? Então, se a gente vacilar, aquela coisa transborda. Viajando nessas viagens como jornalista, atravessando a América, então comecei a fazer um apanhado de imagens daquilo do cotidiano que você vê naqueles ribeirinhos. E aquilo ali me chamou a atenção. Então, como fotógrafo, aí volto assim o histórico da fotografia, que eu venho fazendo fotografia de cinema há muitos anos, desde os anos 70, para muitos famosos aí do cinema. E um dia veio a coragem, o pessoal, Paco, faz um filme, Paco, tu só faz filme para os outros. Cenas amazônicas, são 40 horas de imagens que eu pesquisei e que eu fui à busca. Então, eu saindo, por exemplo, eu deparo com as FARC, deparo com tantas coisas nessa viagem, que foi uma atravessada da América. Todas essas fotos que estão aqui nesse cartaz é a realidade brasileira. É um serviço desumano, a gente trabalha porque a gente precisa muito, que não consegue outra chance de outro serviço. Eu mesmo trabalho porque eu não sei ler, não sei estudar, então a minha última jeito de conseguir criar meus filhos foi trabalhar na lição. Já tem uns 10 anos que eu tenho um contato com a Estrutural, que é uma comunidade carente bem próxima aqui do Plano Piloto, fica aproximadamente 10 quilômetros, que foi criado no início da década de 60, que começou a se criar um aterro, na verdade não é um aterro sanitário, é um lixão, começaram a depositar lixo naquela região. E aí algumas pessoas que não foram aproveitadas na mão de obra para a construção de Brasília, elas passaram a viver de catar algumas coisas ali que poderiam ser reutilizadas, né? São os catadores. E aí, sim, a gente começou a oferecer cursos de audiovisual para alguns moradores de lá, alguns alunos, alguns meninos, e dessas oficinas saíram alguns dos produtos audiovisuais, algumas exposições fotográficas, uns 2 documentários assim que eles fizeram, dirigiram, produziram, bem interessante. E aí, no meio desse processo, a gente conheceu um morador que teve um acidente lá e perdeu 2 dedos, né, no carro de lixo, um catador. E aquela luta, aquela coisa, a gente começou a acompanhar um pouco assim da luta dele, de procurar uma ajuda do Estado. E aí resolvemos fazer esse curta aí, que fala um pouco da vida dos catadores, assim, difícil que eles levam. O filme ele começa falando um pouco dessa questão dos problemas dos catadores, assim, dos acidentes, dos riscos que eles estão expostos e tal. A gente começa a falar um pouco dessa parte até histórica do início, de quando começou, dos problemas que eles enfrentam, das pessoas que são atropeladas lá pelos carros de lixo, que sofrem acidentes, que contraem doenças, e muitos desses acidentes são fatais, dos problemas psicológicos que essas pessoas sofrem. E aí, no segundo momento que o filme trata um pouco mais do aspecto político, dessa questão da organização deles, dessa preocupação ambiental também que eles têm e essa falta de preocupação que Brasília tem com a questão ambiental. Daqui a pouco você fica sabendo como produzir cinema sem causar danos ao meio ambiente, isso é importante. E veja também como é o encontro entre cinema e natureza no Cine Gaia, que acontece no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro. Você sabia que pode fazer filmes e milhares de outras atividades sem causar danos à natureza? A compensação de carbono ou carbono neutro é um índice que algumas empresas têm buscado. Funciona assim: ao final de cada projeto, elas calculam quantas árvores têm de plantar para poder repor aqueles danos que causaram com a emissão de gases. E o cálculo e o plantio dessas mudas são feitos por entidades especializadas nisso. Não é legal? Fator, o primeiro festival, e até agora o único, dos filmes do tema de aventura, turismo e sustentabilidade. O que a gente faz é reunir todos os produtores e diretores que fazem esse tipo de produção de filmes e reunir num evento só.
O Fatu surgiu, na verdade, da nossa necessidade de ter um festival dedicado a esses temas. Nós, como produtores, tentávamos exibir filmes de aventura, turismo e ações sustentáveis e não tinha um campo, não tinha um festival que aceitasse. Então esse festival surgiu para preencher essa lacuna. Consumo, 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 consumo do homem, o homem na terra é terra gastar, acrescentar. Consumo, 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 consumo do homem, o homem na terra é terra gastar. O festival começou em 2004 em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Em 2007 migramos para Socorro, que é uma cidadezinha do interior paulista, que fica a 130 quilômetros da capital. E lá a gente fez edições de 2007 e 2011. Ano que vem, 2012, a gente deve voltar à capital São Paulo e também tem um festival em várias mostras ao longo de todo o Brasil, nas 5 regiões do Brasil. Bom, desde que ele surgiu em 2004, ele surgiu como uma oficina de vídeo, na verdade, já ensinando a produzir esse tipo de filmes. E a primeira amostra, o primeiro festival realmente começou em 2005. De lá para cá, até 2011, a gente teve mais ou menos 500 filmes participantes, de todo o Brasil, inclusive do exterior. O festival é Carbono Zero porque a gente neutraliza toda a ação, tudo que é feito no festival, todo gasto de energia é neutralizado através de ações ambientais. Ou seja, a gente planta árvores, a gente primeiro que tenta minimizar o impacto na natureza. Então, a partir de 2012, por exemplo, a gente não vai ter nada descartável. Se você quiser, você vai receber uma caneca, um prato que você usar durante todo o festival, os participantes, os convidados, e quem quiser participar de fora vai ter que trazer o seu próprio. E também a gente não vai dar nada que seja descartável, nada que vai gerar mais lixo. Então isso já minimiza o impacto. Por ser Carbono Zero, a gente dá um exemplo à sociedade que se um evento como esse pode ser, festival de cinema, qualquer coisa pode ser. Você pode fazer uma festa infantil Carbono Zero, você pode fazer um evento da tua empresa, fábrica, que também é Carbono Zero. A própria trabalho no escritório pode ser Carbono Zero. Você pode minimizar muito o lixo, produção de lixo, e também o que você gastar de energia, de recursos naturais, você repor em forma de plantação de árvores, de outros recursos que você pode estar devolvendo à natureza. Então, na verdade, o festival ele tem essa mensagem, ele quer passar essa mensagem de que você aprende aqui com a gente, mas também pode aplicar na sua vida diária. Você conhece o projeto 48 Horas? Ele acontece nos Estados Unidos, mas o mundo todo pode participar. O desafio é realizar um curta em um fim de semana, do roteiro à edição final. A temática da última edição foi meio ambiente. Quer saber mais? Entra no site do projeto e assista aos filmes vencedores. Che cos'è? Questa è la Terra. No, non è la Terra, era come era la Terra. Sì, e guarda, cos'è secondo te questa grande macchia azzurra? Che cos'è, l'azzurro è il mare. Come quello di Robinson. Sì, esatto, come quello di Robinson. Cioè, questo no, questo no, questo è il mare. Questo è il mare. O FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que acontece há 13 anos na cidade de Goiás, foi pioneiro ao apostar na parceria entre o audiovisual e o meio ambiente no Brasil. O festival é hoje uma referência no assunto e recebe convidados e diretores do mundo todo. A programação conta com mostras de curtas e longas de dezenas de países, debates, oficinas e outras manifestações culturais. No Brasil tem muito festival de cinema e o FICA desde o início, como ele é um festival de temática ambiental, as pessoas muitas vezes estranham, porque aqui não tem celebridade, não tem artista global, não tem ator, não é? O nosso foco é discutir as questões ambientais através da imagem. Então nós temos essa ambição também de formar, de educar para a questão ambiental através do cinema, do vídeo, das imagens em geral. E por ser um festival temático, nós temos também claramente para nós a ideia da formação. Então não é um festival apenas para exibir filme, para celebrar essa semana só de exibição de filmes. Não, é exibição, mostra competitiva, cinema brasileiro, mostra paralela, filme para crianças, de animação, mas também oficinas, cursos, mesas e debates. Então é um festival de pensamento, de reflexão e de fruição. Cinema ambiental pode ser tudo, pode ser água, pode ser esgoto, pode ser poluição, pode ser devastação, a questão indígena, tudo isso é meio ambiente. Então nós temos já, desde 2004, um grupo que seleciona antes essas obras,
não é? E você vê claramente que os cineastas que trabalham com o cinema documentário e com o cinema ambiental são cineastas produtores independentes, a maioria, não tem grandes produtores por trás, então eles têm uma liberdade para tocar em feridas da questão ambiental que as televisões, que as grandes emissoras, que os grandes produtores da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, do Brasil, não têm. O Jardim Botânico no Rio de Janeiro foi o primeiro do país e é, sem dúvida, um dos mais exuberantes do Brasil. Construído por Dom João VI, logo que chegou à cidade com a família real, ele é o paraíso dos amantes da natureza. Recentemente, o espaço ganhou um festival de cinema ambiental. Nada mais apropriado, né? Já que as atividades do evento acontecem no espaço Tom Jobim, que leva o nome de um dos mais ilustres frequentadores do Jardim Botânico. O Cine Gaia reúne há 3 anos curtas e longas metragens de vários países que têm como tema o meio ambiente. Os melhores filmes são escolhidos pelo júri popular. Ele surgiu em 2008, quando o Jardim comemorou o seu bicentenário. Então, nesse ano, nós fizemos o primeiro Cine Gaia, foi um festival que recebeu 47 trabalhos, muitos filmes brasileiros e importantes trabalhos internacionais. E como o Jardim Botânico é uma instituição federal antiga e que agora abriu o Museu do Meio Ambiente, hoje o Cine Gaia faz parte do museu e os filmes que porventura vierem nas próximas edições do festival vão fazer parte desse acervo. Então é uma maneira de fazer com que os filmes sejam lembrados. Eu venho alimentando esse sonho desde os meus 5 anos de idade e nesses últimos 4 anos eu consegui montar o meu cineminha. Aquele cineminha é tudo. E eu precisava das cadeirinhas para o cinema. Ela encontrou aquelas cadeiras no lixão. Ela veio me avisar e eu fui lá buscar com um carrinho, consertei as cadeiras e falei, pronto, agora nós temos. Então lá é tudo do lixo. Nosso foco é a relação do homem com o meio ambiente. Quando há harmonia ou quando há conflito. Aliás, é uma tradição brasileira, né? Chamada socioambientalismo. O Brasil, ele hoje cria unidades de conservação onde existem tribos indígenas, onde existem seringueiros, onde existem populações tradicionais que mantêm aquela natureza. Então, nosso festival é um festival internacional e recebe inscrições do mundo inteiro dessa relação do homem com o meio ambiente. Então, esses filmes eles registram em gênero de ficção, em documentário, de várias metragens, esse nosso desafio ambiental. Alguns são mais críticos, outros procuram ser mais esperançosos, mas o importante é a gente registrar essas questões que são muito sérias e que existem no Brasil. É só abrir o jornal e ligar a televisão que a gente tem uma noção disso, tanto dos problemas urbanos quanto no mundo rural e nas florestas, nos biomas brasileiros. Então é isso, o Curta TV de hoje fica por aqui. Nessa edição a gente não exibiu nenhum filme aqui, a gente separou algumas edições para poder trabalhar mais espaço para novidades e reportagens especiais, tá bom? Então obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima. Tchau!